gente, então, como combinado, eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre esse livro chamado The Right Child's Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion, escrito pelo psicólogo americano John Haidt. O John Haidt é um cara que deu muito o que falar nos Estados Unidos já em 2008, então veja bem, estamos 12 anos atrasados para conversar sobre esse cara. O primeiro livro dele, publicado para o português, vai sair em breve, então a gente nem tem tradução pro Jonathan Haidt aqui pro português, tá? Mas eu espero que os próximos best-sellers dele sejam publicados de forma mais rápida à medida em que as pessoas forem se dando conta das ideias que estão dentro desse livro aqui, que são ideias simplesmente geniais e que nos ajudam a explicar o que está acontecendo no Brasil de hoje e quais são as origens das disputas políticas, o porquê que as pessoas realmente são divididas por política e religião, o que está na raiz desses problemas, para além das discussões de esquerda e direita e essas discussões mais superficiais. Então, quando a gente conversou sobre o Thomas Sowell, eu já havia adiantado que esse livro aqui é uma complementação da leitura de Conflito de Visões indispensável, porque o Thomas Sowell vai partir de uma premissa de ciência política para chegar à conclusão de que o que divide as pessoas, na verdade, é uma diferença muito profunda de forma de enxergar o funcionamento do mundo e, mais do que isso, de formas de enxergar o funcionamento do próprio ser humano. Então, pessoas do lado esquerdo do muro vão enxergar o ser humano de uma forma, pessoas do lado direito do muro vão enxergar o ser humano de uma forma completamente diferente. E é por isso que essas profundas diferenças é muito difícil de serem superadas. Por isso que as pessoas brigam dentro da própria família, pessoas criadas pelos mesmos pais, têm opiniões diferentes, e assim que você passa da margem assim e consegue cavar um pouquinho, você consegue identificar essas diferentes visões de mundo. Isso partindo de uma premissa de ciência política, tá? O que o Jonathan Haidt vai fazer aqui é partir de uma premissa completamente diferente, que é a da moral psychology, ou da moral psicológica, eu acho que a tradução vai ser essa, para chegar mais ou menos às mesmas conclusões. Eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que está dentro desse livro, que, como eu disse, é absolutamente genial e é absolutamente indispensável para a gente conseguir entender o que está acontecendo no próprio Brasil. O Haidt, já em 2008, ele começa a denunciar que os próprios liberals não estavam entendendo o que estava acontecendo com a eleição do George Bush. O Haidt eu acho ainda, um liberal. Ele é um democrata, um autodenominado progressista. E como liberal, ele ficou absolutamente desesperado ao ver os próprios democratas não entendendo qual a profundidade dos problemas que eles estavam lidando. Então, os democratas preferiam, nas eleições do Bush, e isso vai se repetir agora nas eleições do Trump, a enxergar os conservadores na forma dos espantalhos que a gente já conhece. Então, você prefere acreditar que você está certo e que metade do país que votou pelo Bush ou pelo Trump, né, no caso agora, você enxerga essas pessoas como ignorantes, como burras, como retrógradas, machistas, racistas e todo tipo de espantalho que você pode encontrar. Ele ficou desesperado. Galera, vocês não estão entendendo que os conservadores, na verdade, eles conseguem entender muito melhor como funciona a cabeça do americano médio e, mais do que entender como funciona a cabeça do americano médio, eles conseguem instrumentalizar isso politicamente de uma forma muito mais eficiente do que os democratas. Então ele publica uma série de artigos tentando divulgar a teoria moral que ele havia construído ao longo de muitos anos. Esse livro aqui é só uma dessas tentativas, tá? De divulgar essa teoria que ele construiu. E ele vai fazer isso a partir de uma evolução do próprio Jonathan Haidt. Então ele vai contar como que ele chega na academia, como que ele chega na universidade, o nível de desenvolvimento da psicologia moral que ele encontra nos primeiros anos de universidade. Então ele entra na universidade, ele encontra esse nível de desenvolvimento de ciência e ele meio que não concorda. Ele acha que está muito limitado e que deveria ter mais coisas ali, porque ele já havia sido exposto a alguns fundamentos de antropologia, de ciência da evolução. Então ele fica ali com a pulguinha atrás da orelha e começa a desenvolver a pesquisa dele. Então ele vem aqui para o Brasil, já na década de 90, em 1989, ele participa de uma conferência latino-americana que ele diz que ficou muito triste ao perceber que a psicologia moral aqui dos países latinos era uma psicologia absolutamente anti-ciência, a maior parte dela era marxista, que já havia sido superada. Ele fica triste de ver aquela baboseira assim, mas que ele encontra uma pesquisadora, eu acho que do Rio Grande do Sul, que vai ajudá-lo a conduzir a pesquisa que ele quer conduzir aqui no Brasil.
Ele faz um estágio de 2 anos na Índia, então ele fica muito tempo investigando as origens da cultura indiana. Enfim, ele passa muito tempo mesmo para desenvolver o que ele vai nos contar aqui nesse livro. O ser humano funciona mais ou menos como um elefante que tem um carinha bem pequenininho guiando ele ali em cima. Então imagine um elefante gigantesco e um minúsculo carinha assim com uma cordinha guiando. O elefante é a nossa moral, é o que ele chama de instinto, esse gut feeling. Essa coisa que a gente não entende muito bem como funciona, é um fruto da evolução, é um Frankenstein, assim, que é formado de várias formas. Uma parte é evolução, outra parte é genética, outra parte é realmente desenvolvido socialmente, mas que ele tá lá, ele é inato, a gente não pensa muito sobre ele e na maior parte das vezes ele vai dar conta do problema, ele vai conseguir tirar a gente de perigo de uma forma mais ou menos eficiente. Então, nós como seres sociais, esse elefante vai ser responsável por nos conduzir ali pela sociedade sem maiores problemas. Já esse carinha pequenininho que está ali em cima é a nossa razão, é a nossa capacidade de racionalizar as coisas que esse elefante faz. A gente acredita que a razão consegue guiar esse elefante pelo caminho que a gente acha que ele tá seguindo, mas que na verdade o elefante faz o caminho que ele quer. A única coisa que a razão faz é tentar explicar o porquê que o elefante está indo por esse caminho e não por outro. E que são raríssimas as vezes em que esse carinha pequenininho consegue levar o elefante para o lado que ele quer. Como que ele diz isso? Que, primeiro, a nossa reação é predominantemente instintiva e que a racionalidade vem depois. Elas são complementares, sim, mas que primeiro a gente sente e depois a gente racionaliza. Ele vai usar 2 histórias muito interessantes para deixar claro que esse negócio existe mesmo. A primeira história é que ele vai contar sobre uma família que tem o seu cachorrinho de estimação que está com a família há 15 anos. A família vê esse cachorro sendo atropelado. Ela pega esse cachorro, leva para dentro de casa, fecha todas as portas, todas as janelas, cozinha o cachorro e come o cachorro. E ele vai deixar claro que ninguém foi machucado nessa história, o cachorro já estava morto, ninguém viu a família fazendo isso, então ninguém poderia se sentir ofendido com essa cultura dessa família. Ele vai perguntar, o que essa família fez? É moralmente errado? E nas pesquisas que ele faz, ele identifica o seguinte, que as pessoas que compartilham de uma base moral específica, que eu já explico qual é ela, vão primeiro ter uma sensação assim, de que desagradável, que nojo, que situação horrível. Vão ter essa sensação de que isso é moralmente errado. E o elefante vai ir pro lado de dizer que, sim, o que essa família fez é moralmente errado. E a pessoa vai começar a tentar achar vítimas na situação. Vai tentar dizer que o cachorro não estava morto, perguntar se a família matou o cachorro, perguntar se alguém viu, não sei o que tem, e ele vai eliminar todas essas possibilidades. Aí a racionalidade vai entrar para dizer que, se ninguém foi ferido nessa história, então o que essa família fez não é moralmente errado. É só nojento, mas não é moralmente errado. E ele vai contar uma segunda história, meio parecida também, que é a história de um homem que entra dentro de um supermercado, pega um frango, faz sexo com o frango e depois come o frango. E aí, de novo, a maior parte das pessoas que são pessoas liberais, criadas em países ocidentais, países industrializados, bem educadas, países ricos, vão ter essa sensação de que nojo, sabe? Que disgusting, que coisa que não deveria ser feita. Só que, à medida em que todas as desculpas que a razão vai achando para tentar enquadrar aquilo ali como moralmente errado vão sendo supridas pelo entrevistador, no final a pessoa chega e conclui que não, o que esse cara fez não é moralmente errado porque ele não feriu ninguém. E é aí que tá o gancho extremamente interessante que ele faz nesse livro. As pessoas que respondem que essas 2 condutas não são moralmente erradas, geralmente essas pessoas fazem parte do que ele chama de weird morality. Então, weird, que é Western, educated, industrialized, rich and democratic. E que essas pessoas são só uma parte muito pequena da população, que é geralmente essa parte que é utilizada para fazer as pesquisas morais americanas. Então, dificilmente uma pesquisa moral, na época que ele faz, saía desse círculo, assim, da weird morality para tirar suas conclusões. E o que ele diz é que, se você sai desse círculo, você vai encontrar bases morais muito mais amplas que vão justificar
o porquê que o elefante acaba tendendo para esse lado, assim, da primeira vez que você escuta essa história. Segundo ele, essa primeira base moral, que é a base da não agressão, ou que a gente chama mais comumente de ética da autonomia, ela é só uma das bases morais que constituem a maior parte dos seres humanos na maior parte das civilizações. Então, essa base moral diz que você supostamente poderia fazer tudo o que você quiser, desde que você não fira outras pessoas. E ele vai usar o nosso filósofo utilitarista mais conhecido, o John Stuart Mill, para fundamentar essa ética da autonomia. Então, os liberals, eles entendem muito bem a existência dessa base moral, da base moral da não agressão. O Haidt vai dizer também que eles entendem a base moral da justiça. Então, quando alguma coisa é injusta, viola essa coisa que está aqui dentro da gente, esse elefante vai tender a ir para um lado ou para o outro, e que os liberals vão entender de forma extremamente razoável de que isso é uma base moral, a base moral da justiça. Só que tudo o resto para eles vai ser convenção social. Vai ser coisa que não faz parte da moral, mas que foi construída socialmente. E é aí que o Haidt vai discordar dos seus colegas democratas. Segundo ele, essas outras bases morais, que ele vai chamar de a base moral da lealdade, da autoridade, do sagrado e da liberdade, também são morais, também constituem o indivíduo. E uma parte muito interessante do livro é quando ele vai falar sobre a base moral do sagrado. Então ele vai contar que ele fez esse estágio de muito tempo na Índia, que ele foi, de fato, incorporado na cultura indiana, que ele poderia muito bem ter chegado lá para fazer um estudo e julgar aquelas pessoas e não entender muito bem o que estava acontecendo, porque ele era muito jovem, mas como ele foi extremamente bem recebido dentro dessa cultura indiana, ele foi obrigado a absorver o que aquelas pessoas realmente estavam pensando. E é aí que ele entra em contato com a base moral do sagrado. E é essa base da divindade que está associado à pureza que vai ser violada quando a gente conta essas duas histórias. Então, pessoas que fazem parte dessas civilizações que são muito menos individualizadas, muito menos pautadas nessa ética da autonomia, vão responder com muita tranquilidade que o que essa família e o que esse homem fez é errado. Isso é moralmente errado, porque vai violar a moralidade do sagrado. E ele vai explicar com todos os pormenores da onde que vem as origens dessas bases morais, porque que parte pode ser explicada pela evolução, outra parte pode ser explicada pela construção social. É de fato uma pesquisa muito profunda que ele faz aqui. Eu achei muito interessante essa base do sagrado porque ele volta para os Estados Unidos e ele percebe que a maior parte dos colegas dele não conseguiam entender, só que muitas vezes eles acabavam elevando como sagrado outras coisas. Então eles associavam a pureza a outras coisas que não fossem o divino. Então assim, que você pode fugir em determinado ponto dessa base moral, mas você vai acabar substituindo-a por outras coisas. E outro ponto muito interessante que ele fala aqui é que ao conduzir essas pesquisas de psicologia com os alunos da universidade, ele vai contar essas historinhas, ele tem várias histórias parecidas com essa, ele vai perguntar, isso é moralmente errado? E aí o aluno responde, sim ou não. Por quê? E automaticamente o aluno começa a racionalizar o porquê que o elefante dele foi para um lado ou foi para o outro, e no final ele pode até mudar de opinião. Já quando ele conduz essas pesquisas fora dessa bolha que ele chama de weird, ele vai receber respostas muito engraçadas. Uma das respostas que ele recebe é quando ele está entrevistando funcionários do McDonald's do lado da universidade dele, e ele pergunta se o que aquele cara fez com o frango era moralmente errado, e a pessoa responde, é. E ele, por quê? E a resposta da moça foi, você quer dizer que você não sabe o porquê que é errado fazer isso com o frango? Eu preciso explicar isso pra você? De que planeta você tá falando? Então, assim, essa capacidade de entender as bases morais de uma forma bem ampla quando você tá falando de pessoas que estão fora desse círculozinho, dessa bolha. Gente, isso explica tanta coisa e ele vai ser bem enfático aqui em vários pontos ao falar que os republicanos entendem a existência dessas diversas bases morais, eles vão explorar isso politicamente. Isso vai dar origem a tantas discussões bem bacanas. A gente vai ter esse instinto de concordar com coisas que previamente a gente acha que é certo. Então, o que ele explica é que, na maior parte das vezes, a nossa mente vai pegar aquele fato ali e vai automaticamente interpretá-lo da forma com que o elefante quer interpretar, e não como a nossa razão quer interpretar. Isso explica os debates aí
supostamente fundamentado em fatos, fundamentados em estatísticas que a gente viu acontecer nessa crise do coronavírus. Então, muitas vezes você tem médicos formados com PhD e médicos que deveriam concordar sobre determinadas coisas se a gente está falando especificamente de fatos, e não, eles estão discordando veementemente, eles estão discordando das evidências empíricas. Então, a gente pode também explicar o porquê que a maior parte das pessoas que a gente conhece acaba se fechando em bolhas, porque, segundo o Reich, a gente tem esse elefante sempre dizendo que a gente está certo e as outras pessoas estão erradas. Então, assim, primeiro a gente vai achar que o que aquela pessoa está falando é burro, que o que aquela pessoa está falando não tem prevalência, não vai se sustentar, e o porquê que a gente interpreta os mesmos fatos de forma extremamente diferente. É uma complexidade de discussões que pode ser tirada desse livro aqui, enorme, e é por isso que esse aqui é um dos livros que vai estar dentro do nosso clube de leitura Bocó, que vai começar o ano que vem. Eu já vou divulgar como é que vai funcionar, tá? Mas eu já adiantei algumas coisas no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, corre lá e segue. Eu gravei uns stories explicando como é que vai funcionar, mas basicamente nós vamos discutir essas origens das polarizações políticas e eu vou organizar as leituras que a gente já fez aqui de uma forma mais razoável para quem está começando no assunto conseguir entender e não ficar essa bagunça que geralmente acontece aqui no canal, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.